Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos nesta noite, 18 de setembro de 2024, no nosso estudo do livro dos médiuns. Estamos aqui como aqueles debatedores, senhoras e senhores, defendendo a doutrina espírita. Estamos nesses intensos debates da doutrina espírita por nossos candidatos, senhoras e senhores. Mas nós temos o candidato Jorginho. Jorginho acaba de defender Ramatiz, Lobisang Rampa, senhoras e senhores. E olha a capa de ver Babu com a cadeira da doutrina espírita dando uma cadeirada em Jorginho, senhoras e senhores. E vamos lá. E vamos embora. Hoje começamos um capítulo novo, né, pessoal? Jorginho, certo? Atento. Vamos começar o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Você tem que saber, né? Todo mundo se achado? Vamos lá, então. Identidade dos Espíritos. Provas possíveis de identidade. Possíveis provas. Marquem isso. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, de fato, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. E sabe-se com que facilidade algum dentre eles tomam nome emprestados. Assim, depois da obsessão, esta é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Aliás, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. No movimento espírito brasileiro, né, é tudo ao contrário. Se consegue a identidade de qualquer um, falando que foi reencarnação não sei de quem, e é prova cabal. É para alicerçar o que A identidade dos espíritos dos personagens antigos é a mais difícil de constatar. Muitas vezes ela é até impossível e ficamos reduzidos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fêneron, por exemplo, e se diz trivialidades ou puerilidades, está claro que não pode ser ele. Mas se só diz coisas dignas do caráter de Fêneron, é que esse não desaprovaria, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É principalmente nesse caso que a identidade real constitui uma questão acessória. Desde o momento que o espírito só diga boas coisas, pouco importa o nome sobre o qual eles sejam dadas. Censurarão sem dúvidas que o espírito que tomasse o nome suposto, mesmo para falar só do bem, não deixaria de cometer uma fraude, e desde então não pode ser um bom espírito. É aqui que há uma delicadeza de nuances bastante difíceis de aprender e que vamos tentar desenvolver. Claro, nítido. Claro, E também, mas tem um porém aqui, cara. Porque olha só aqui como as coisas dentro da doutrina também, uma das grandes dificuldades aqui é a cultura. Olha bem o que é que ele diz aqui, ó. Se um espírito se apresenta com o nome de Fêneron, por exemplo, né, mas diz trivialidade ou puerilidade, simplesmente não pode ser ele, beleza. Até aí tudo bem. Mas dentro do movimento, como dentro na maioria dos casos, quem é que lê clássicos para poder entender que esse fenômeno é o fenômeno tal? Então, a dificuldade hoje no movimento espírita, tanto de você ter uma noção de uma identificação ou uma revisão correta de um texto, é porque se antigamente, apesar da grande maioria ler os clássicos, mas a educação formal não era para a maioria,
hoje em dia, a educação, que já está um pouco mais alargada, mas quem é que lê clássico hoje? Quem é que tem uma literatura correta para poder dizer essa coisa aqui não é de fêmea, essa aqui não é. Apesar dessa aqui ser falsa, fala que você tem que ser bom, tem que ser uma pessoa que tem que perdoar. Quer dizer, o cara lê isso, acha que o espírito é coisa. É por isso que eu falei que aqui só essa primeira linha aqui, esse item 255, o nosso movimento faz tudo ao contrário. Kardec está falando, quanto mais antigo, é mais difícil você ter uma prova, e isso é secundário, dependendo do caso, isso não é necessário. Mas aqui, tudo quanto é espírito, vamos lá, desde Emmanuel, Joana de Ângeles, é tudo que o pessoal nem questiona, não, tá falando que Joana de Ângeles é Joana de Cusa, que foi não sei de quem, e aceita, e aí esse nível cultural. O pessoal adora coisa mística, então já tem o misticismo puro aí, e gosta de coisa religiosa, né? Aí quando vem aquelas mensagens tudo piegas, redundantes, que não fala nada, só enche linguiça, o pessoal acha o máximo. É um espírito de luz, um espírito... Porque a mentalidade do povo aqui é isso aqui, cara, é essa coisa mística. E aí, pegando o bonde aí, né, de você ver que quando a doutrina espírita foi ali, ó, recebida na França, você tinha a parte, depois da Revolução, tudo mais, você tinha a parte do iluminismo, né? Então era um povo realmente que estava interessado, que era culto, que procurava saber as coisas. E aí depois o que se vende no meio espírita brasileiro? Que tem mais espírita aqui, porque a maioria é reencarnante, que é pessoas da França que tiveram contato. É de uma besteira, o pessoal lá tinha outro nível, outra mente, uma coisa totalmente racional. Aí veio falar que o espiritismo pegou no Brasil porque é reencarnação de pessoas da França. O pessoal aqui é tudo místico, longe de passar. Por isso que você avaliar a identidade de um espírito, você tem que, digamos assim, o cara falou que esse tipo digamos assim, de estilo é de Vitor Hugo. Beleza. Agora, você já leu o Vitor Hugo para dizer se é ou se não é? Não. Hoje em dia não se lê clássico, rapaz. Não se lê mais. Aliás, hoje em dia, no movimento espírita, a coisa mais difícil é o cara pegar o dicionário para dizer que não sabe o que significa uma palavra para poder entender o texto de Kardec. Teve uma vez aí, eu não sei quem foi, diminuiu o Evangelho segundo o Espiritismo num negócio bem petitico assim, síntese do Evangelho. Porque os mais antigos usam um vocabulário mais puxado para obrigar o cara a ter uma gramática. Não, os caras querem melhorar, diminuindo a condição de leitura para o cara ficar confortável, senão a pessoa não pega para ler. Como é que o cara vai identificar pelo estilo de leitura? Não. Vai, senador, volte para a doutrina. Então, aqui na verdade eu penso que ele, quando ele cita o Fénelon, aqui é só um exemplo. Sim. Mas o cara deu o nome de Shakespeare, né? Vitor Hugo, né? Machado de Assis. Só um especialista nas obras dessas pessoas que vai saber dizer. É igual o cara que é especialista em avaliação de quadros do Van Gogh, né? Você precisa ter uma especialização. O que ele está dando exemplo aqui é no cotidiano. O fulano, o parente, sua avó deu uma mensagem. Sua avó você conheceu. Então dá para você identificar se a mensagem é dela ou não. Aqui ele está dando, na minha opinião, pelo que eu estou percebendo, é só um exemplo. E outra. Quem seja o nome que a pessoa deu, se a pessoa estiver falando um absurdo, você vai, então, obviamente, perceber que não é o fulano. Né? Agora, você dá uma mensagem boa, que não está falando mal de ninguém, não está falando nenhum absurdo, é o que ele está colocando aqui, não importa o nome. Se a mensagem tem um fundo moral útil, é o que interessa. Agora, o nome de quem passou isso aí também não interessa. E a gente já viu que espírito realmente, moralmente adiantado, ele muitas vezes nem vai dar nome. Então, aqui é só um alerta para as pessoas
ficarem cientes que tem que avaliar a mensagem, o conteúdo da mensagem, o nome não importa. O Claudinho, no item 256 é um itemzão. Se você ler o primeiro parágrafo, eu termino com o segundo. Porque no meu divide em 2 parágrafos, eu não sei no seu... Aí, mas é imenso, cara. O meu divide em 4. São 5. Eu vou ler aqui até uma parte aqui, depois eu falo para você. Falou, vamos nessa. Vamos lá, 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição. Mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, deve haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Mas como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifica com a deles. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer na maioria das vezes pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele como um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Segue aí, Jorge. Tá legal. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente com o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja mesmo o espírito desse personagem. Porém, se não diz nada que desminta a elevação de caráter deste último, há a presunção de que seja ele. Em todo caso, pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo nível, talvez até enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo este ser considerado como um simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. A situação é totalmente diferente quando um espírito de ordem inferior se adorna com o nome responsável para dar crédito às suas palavras. O caso é tão frequente que todo cuidado sempre é muito pouco contra essas substituições. Apoiando-se esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação, certos espíritos sistemáticos, antes orgulhosos que sábios, tentam fazer com que se acredite nas ideias mais ridículas. Portanto, a questão da identidade chega a ser, como dissemos, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se uns aos outros, sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é só a pessoa, mas o seu ensinamento. Ora,
desde que esse seu ensinamento seja bom, pouco importa se aquele que o deu se chama Pedro ou Paulo. Julguemos-no por sua qualidade e não por sua insígnia. Se um vinho é ruim, não é o rótulo que o tornará melhor. Outro é o caso em se tratando de comunicações íntimas, pois então o indivíduo, sua pessoa mesmo, que nos interessa. E é com razão que, nessa circunstância, se insiste em nos assegurarmos de que o espírito que vem a nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Beleza. Jorginho, você encontrei um erro na sua tradução aí. Aonde? No começo do penúltimo parágrafo. A posição, né, é completamente diferente. A questão de identidade, é isso? A posição é completamente diferente quando um espírito de ordem inferior adorna-se o nome, deu nome, o meu está respeitado, você é o responsável. O meu está responsável. Um nome, quando você adorna um nome de respeito, que você tem uma... O meu está respeitado. Mas isso é de menos. O meu está respeitável também. Se está 2-1, a maioria democraticamente vence. Mas aqui para você... Vem cá, a questão da tradução também, olha como até isso é importante. Não é que eu não gosto de traduções que fazem um contexto. Mas, na verdade, nós deveríamos ter traduções quase que literais. Porque aí a pessoa vai saber se aquele tipo de pensamento está exarado exatamente naquela frase. A grande questão é que as pessoas, às vezes, algum tradutor, lê o texto e faz um contexto para dar a intenção do pensamento. Mas aí um fala respeitável, outro fala responsável. Na tradução do francês, diz nome conhecido. Conhecido, tá vendo? Agora, gente, nós poderíamos colocar aqui, que é uma coisa importante, em relação a, digamos assim, a nós aceitarmos mensagens espirituais como nós aceitamos textos escritos por qualquer escritor. Ou seja, a grande maioria não lê e não sabe ler. E quando eu falo não saber ler, não estou dizendo que a pessoa seja analfabeta em relação a ter uma identificação de palavras ou sílabas. Não é isso. A questão de não saber ler é saber interpretar o texto. Porque, digamos assim, mesmo que seja um espírito, digamos assim, safado, começa a falar o texto assim, ó, todos vocês precisam ser bons para ajudar o próximo e tal. A pessoa vai ler isso como se fosse, digamos assim, uma mensagem messiânica, a pessoa aceita, mas ela não interpreta o texto para saber se aquilo tem substância de qualidade ou se aquilo é apenas um palavreado ingênuo normal. Essa é a questão. Então, mas veja bem, aqui ele coloca: se um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar, e esse caso é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes, porque é graças a nomes emprestados, sobretudo com a ajuda da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Então, se a linguagem começa a empregar palavras de baixo calão, se o cara começa a falar, mas não tem coerência naquilo que ele escreveu, óbvio que isso aí não é espírito superior. Então o médium ele tem que observar isso daí. Se ele começa a enrolar, começa a falar muito e não dizer nada, tá na cara que não é espírito superior. Sim. Isso o médium tem que aprender a fazer. A distinguir. Mas, ô Cláudio, eu não diria que, para mim, que deveria ser o médium. Porque o médium, como instrumento, ele tem que passar para quem vai receber essa mensagem ou para quem vai ler, aquilo que ele recebeu.
deveria ser a pessoa que vai pegar esse texto e vai dizer, olha, esse texto é bom e texto ruim. O primeiro filtro é o próprio médium. Kardec sempre explicou. O primeiro filtro é o próprio médium. O médium tem que saber se o espírito está comunicando com ele, que nem a gente viu no capítulo anterior, se é um espírito obsessor, a qualidade desse espírito, se é um espírito inferior, se está enganando. O primeiro filtro sempre é o médium para Kardec. Por isso que eu falei assim, o treinamento de mediunidade para Kardec não é ficar só botando a pessoa ali, ficar escrevendo, cada vez. É o estudo contínuo para saber identificar o tipo de espírito que está comunicando com ele. O desenvolvimento mediúnico para Kardec é nesse sentido. Ó, você vai estudar, você vai perceber as nuances de mensagem, vai perceber as nuances de espírito que chega perto de você. Não é desenvolvimento mediúnico que nem a gente está achando que é aqui no movimento espírita. Se comunica muito fácil. O espírito que comunica com ele é só espírito bom. Não tem nada a ver. Desenvolvimento mediúnico para Kardec é o próprio médium se desenvolver intelectualmente, moralmente também puxando, né? Mas dele ser o primeiro filtro que tem ali. E em cima disso, que eles colocam aqui, as identidades do espírito pouco importam. E principalmente quando ele fala assim, se o cara teve um nome bom, ele pode, conhecido, ele teve milhões de reencarnações que não foi usar ninguém na Terra. Ele coloca aqui em cima, no começo da frase que o Jorginho, depois eu acho. Então, e ainda mais esses espíritos antigos, que a gente adora venerar aqui, é uma mensagem de Paulo, é uma mensagem de sei o quê. Cara, esse espírito já parou de usar aquela linguagem que tinha lá atrás. A gente se prende nessas coisas. A gente se prende em coisa que o Kardec fala para não se prender. O espírito superior, ele fala igual o Darth Vader falou para o Luke no episódio 6 de Star Wars. Este nome não significa mais nada para mim. Gostei, cara. Agora você tinha firmeza no cara aí. Gostei dela. Cara, como é que você bateu essa frase, rapaz? Meu Deus do céu. São frases icônicas de qualquer fã de Star Wars vai saber o que significa. Mas aqui o que Kardec coloca é isso mesmo. O médium, ele tem que ser o primeiro filtro. Kardec coloca isso. Não significa que você não possa passar a mensagem para uma segunda ou para uma terceira pessoa avaliar também. Mas o médium, ele tem que aprender isso. O médium não pode ser uma máquina simplesmente como se fosse uma máquina de escrever, um computador para digitar. Não é isso a função do médium. O médium, ele tem que saber o que ele está escrevendo. Mesmo porque, se ele não tem auxílio de uma segunda ou terceira pessoa, ele pega aquela mensagem, eu vou botar na internet. Aí é uma maior besteira imensa. Mas é isso que acontece. E por que acontece isso? Se nós fizermos essa avaliação que o Babu fez, quem eram os médios que começaram esse trabalho e que o Kardec liderava? Aquele pessoal era de uma elite de educação na França. Eles tinham uma educação. Ou seja, o Kardec se preocupava que o próprio médium soubesse o que estava acontecendo. Era um grupo sério. Hoje em dia, médium que escreve, ele não tem essa educação, digamos assim, acadêmica, e não é porque não faz ou não fez nenhuma faculdade. Não é isso. Mas é questão de gostar de ler, de estudar, de reavaliar, entendeu? E é essa questão. O trabalho mediúnico de hoje em dia, de grupo mediúnico, não tem essa preocupação. Infelizmente não tem. Aí, por isso que eu disse, deveria ter, já que isso é feito mais em casas espíritas, que o dirigente do trabalho tivesse essa condição que o Babu colocou, de fazer uma avaliação e chamar o cara, olha, vamos avaliar melhor, vamos guardar essa mensagem, vamos avaliar o que vem depois. Não vai acontecer nesse movimento, Jorge. Não adianta ficar tentando botar essas coisas no movimento, não vai acontecer isso aí no movimento, Jorge. Nenhuma federativa vai mudar o seu regime estatutário, o seu regime educacional ali. O negócio já está assim há 100 anos. É que eu falei, isso só tende a ser pior. Cada ano que passa,
esse núcleo religioso se torna conservador e cada vez... O senador me falou uma coisa no final de semana que eu fiquei assustado, e eu falei assim, assustado assim, não assustado, na verdade. Mas é o que eu venho falando aqui, ó, cada vez esse núcleo religioso vai se endurecer e vai ficar conservador. E isso me preocupa muito no movimento, porque Kardec nos traz um corpo de doutrina que conservadorismo não é. Ele é sempre, digamos assim, raciocinando, sempre evoluindo, tendo uma base firme de sustentação, mas sempre crescendo em aprendizado. O conservador, não. O conservador ele é ortodoxo. Aí nós teríamos um problema. Mas aí que tal? A FEB, USE, Aliança, é tudo religião, Jorge. Ali não vai ter. Eles já têm os interesses deles solidificados e eles querem defender esse interesse. Que nem eu falei para o senador, ó, todo mundo fica achando aí que a FEB é a que dá a palavra do espiritismo no Brasil, que é a Casa Mata. Ela se intitulou isso aí. Isso aí vale mais para ela do que os livros que ela vende do Chico. Esse nome que ela tem aí para essas pessoas que não conhecem o espiritismo, ó, é a Casa Mata, isso aí é um bem riquíssimo para ela, e ela vai defender esses pontos dela, ela não vai abrir mão. Então, essas instituições não vai mudar os meios dele. É a mesma coisa que nós já falamos das igrejas já constituídas, elas não vão falar assim, ó, a gente estava errado e vamos mudar, vai continuar. Só ver as religiões que existem no mundo aí, Jorge. E isso não muda, isso não... Olha, Babu, eu tenho a esperança e vou me debater com ela para que isso não aconteça, porque se isso acontecer, a doutrina vai embora, cara. Acaba um fenômeno desse. A gente tem que ter uma esperança de colocar... Mas isso não é doutrina, Jorge. Sangue novo, porque não precisa de sangue novo. O que ela precisa não é uma renovação do corpo doutrinário, mas é um grupo que faça isso, que a fulgurar, a ser aberto, porque aquilo veio ser manifesto. Ô Jorge, mas isso aí que está aí não é espiritismo, Jorge. Isso aí é uma religião. Ou seja, isso que aparece é um kardecismo. Esse é o problema. E às vezes nem kardecismo é. Aí vem aquelas coisas assim, que aparecem sempre no IBGE. Espírita de Chico Xavier. Espírita da Aliança. Não é. Religião. Aqui fala assim, que religião você é espírita. Já está tudo errado aí, já. Fale, senador. Não, eu acho que aqui o que ele coloca aqui, ó, sintetiza bem, ó. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor. Mas já é diferente nas comunicações íntimas, porque então é o indivíduo ou sua pessoa mesmo que nos interessa. É, pois, com razão que nessa circunstância se procure assegurar de que o espírito se manifestante é realmente o que se deseja. Então, é avaliar a qualidade. Né? Se a mensagem numa linguagem muito empolada, né? Aí os espíritos superiores vão se comunicar da forma mais simples possível. É igual a história da navalha de Ockham. Ninguém vai complicar se pode simplificar. Então, quem gosta de complicar é espírito inferior. Espírito inferior adora dar não aquela carteirada, mas aquela carteirada suave. Eu estava na época de Jesus, eu vivenciei. Ele sempre tem que falar assim de um jeito dócil, que ele presenciou alguma coisa grande, que ele estava envolvido. É tudo isso aí. E aí é por isso que o bom senso, através do estudo correto doutrinário, faz você ser um pensador livre. Espera aí, cara. Esse aqui está muito ingênuozão, tem que ser bom. Bem, se o cara vai escrever aquilo que eu já leio no Evangelho, beleza. Põe assim, leia o Evangelho, entendeu? Não, eu quero ler uma coisa que dê uma
digamos, um sopro de renovação no Evangelho, porque quando fala aqui que o Espírito vai enviar uma coisa boa, falar de bondade, de amor, de caridade, um espírito, digamos assim, salafrário, vai falar de caridade. Aí o cara vai acreditar, nossa, olha que mensagem maravilhosa. Falou que todos nós devemos amar a todos, que todo mundo é igual. Você fala assim, pô, mas isso eu já li no livro do Evangelho, cara. Se você vai receber isso, por que me serve? Mas é só você ver os chefes cristãos que existe aí, de qualquer religião, é a mesma mensagem que um dito espírito passa, é o mesmo teor. É só você ver, ó, não está mudando nada, porque as correntes religiosas aqui no mundo falam, que essas linguagens que não quer dizer nada, que só fica enchendo linguiça, é o que vem do plano espiritual. É só você pegar qualquer, vamos falar, personagem conhecido desse movimento religioso aí, que não precisa ser espírita, pode ser de outro religião, você vai ver. Essa é a mesma linguagem. É a mesma linguagem. E é isso que faz falta hoje, em termos de educação formal, é ensinar as pessoas a lerem, porque elas. Você já viu aquela coisa? Nunca se leu tanto quanto hoje. É claro, mas as pessoas, elas não leem, elas passam os olhos sobre o WhatsApp, elas não sabem interpretar. Você vai estar aí. Você está aí? Tô. Pô, isso não é ler uma mensagem, cara. Aí você faz um texto que o cara não sabe ler pontuação, pronto. Mas isso aí é questão do gosto do espírito, Jorge. Se o espírito acha que assim para ele tá bom, é espírito inferior, vai ficar, ele não vai correr atrás das coisas que ele quer viver as coisas do mundo, não. Isso aí é besteira, ficar lendo, ficar interpretando as coisas certas. Eu tenho outras coisas para fazer aqui. Então aí você reconhece a qualidade do povo brasileiro, a qualidade dos espíritos que pululam aqui, que ficam influenciando a gente. Vamos embora, 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos são conhecidos, pois são precisamente esses hábitos dos quais não tiveram ainda tempo de despojar-se, pelos quais eles se fazem reconhecer e dizemos imediatamente que ali está mesmo um dos sinais mais seguros da identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas desta, atendendo ao pedido que ele é feito. Mas só o faz quando isso lhe convém, e geralmente esse pedido o magoa. É por isso que se deve evitar. Ao deixar seu corpo, o espírito não despojou da sua suscetibilidade. Ele se ofende com qualquer pergunta que tem por objetivo pôr à prova. Há uma pergunta que ninguém ousaria fazer se ele se apresentasse vivo, de medo de ser inconveniente. Por que então teriam menos consideração por ele depois de sua morte? Quando um homem apresenta-se no salão declinando seu nome, irão dizer a queima-roupa, que prove realmente quem é, exibindo seus títulos sob o pretexto de que há impostores? Este homem teria certamente o direito de relembrar ao interrogador as regras da civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Árago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde sua pessoa não fosse conhecida e que eu tivesse interpelado assim: dizeis que sou Árago, mas como não o conhecemos, dignai-nos a nos dar prova, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal questão de astronomia. Dizei-nos vosso sobrenome, nome, os dos vossos filhos, o que fazei em tal dia, a tal hora. O que ele teria respondido? Pois bem, como espírito, ele fará o que teria feito quando vivo, e os espíritos fazem o mesmo. Ou seja, a gente fica nessa prova, a gente só vai conseguir, resumindo o que Kardec está falando, quando você tem um espírito contemporâneo seu, que você tinha proximidade, e que desencarnou, e você começa a invocar e começa a conversar com ele,
em várias reuniões, uma hora ou outra, ele vai mostrar a identidade dele, naturalmente. Não é a gente pedindo, ó, você é mesmo o tal fulano. Que conta uma coisa que só eu sei, que normalmente é esse tipo de coisa. Não, é nas séries de evocações, de mensagem que você vai receber dele, de moral, seja de outra coisa também, nesse intercâmbio contínuo que ele vai começar a dar prova. Ele, tipo assim, ó, vai começar a passar para, opa, essa frase aqui só ele falava, hein? Ou isso aqui é o jeitão dele mesmo falar assim. Então, é nesse sentido que esse texto vem falar. Porque, digamos assim, se o espírito é superior e ele tivesse numa reunião a qual ninguém o conhecesse, ou conhecesse alguma coisa dele, e pedisse uma prova, olha, a gente está duvidando um pouco de que é o senhor, papapá, dê-nos uma prova. O cara não vai ficar ofendido se numa reunião séria alguém perguntar uma prova dessa. Agora, se a gente recebe o nome e fica preocupado com se é alguém importante, aí a reunião é que é salafrária, que é uma reunião que está a fim de ver se recebe Vitor Hugo por receber o Vitor. Entendeu? Não. O nome que tiver lá, por isso que a questão de saber ler o texto e perceber se ele é banal, se ele tem alguma novidade estranha, se ele tem uma mensagem evangélica coerente, mas não é uma cópia bobinha do evangelho, entendeu? Não é aquela coisa ingênua, ame seu próximo, pô, mas tudo isso, eu não precisa vir até aqui para me ler isso, né? Então, aí a questão é que fica meio confusa. Se o cara se ofender, ele não é um espírito bom. Ele não ofende, Jorge, porque quando Kardec vai que ofende, ele fala assim, não vou ficar dando prova de que sou eu. É a mesma coisa que ele deu o exemplo aqui, ó, não vai ficar perguntando. O cara fala, vocês não querem acreditar que sou eu? Vocês vão saber se sou eu conforme eu vou ditando as mensagens. Vai criando simpatia, vai criando intimidade, você vai... Agora já chega, ó, você está falando, me prova que é você. Espírito superior não gosta de ser colocado à prova. Nem precisa ser superior, qualquer tipo de espírito. Ah, vai ver o que eu coloquei lá adivinhar o que tem no outro quarto lá. É por isso que as coisas. Sim. É por isso que as coisas. E é o que ele falou aqui, ó. Me fala o nome da sua mãe. Me fala o nome não sei de quem. O espírito não gosta, cara. E aí, Claudinho? Aqui ele coloca, quer ver? O espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, mas isso quando lhe convém. Então, não é. Ele pode até responder, mas se ele vê que ali não é uma reunião que vai produzir qualquer coisa, ele nem responde, simplesmente vai embora. Por isso que é importante aquele trabalho contínuo de pergunta e resposta. Ó, vem aqui, vamos conversar, vamos invocar. O que você disse na outra reunião aqui, me explica melhor. É aí que você vai começando. Aí quem tem interesse nessas coisas vai fazer acontecer. É uma pessoa que vai saber ler, interpretar, que vai fazer um... Mas no movimento espírita você não tem, você tem religião. Você quer a coisa mais fácil, que vier é pitoniza, que nem o nosso amigo senador fala. Tudo que tem nesse movimento espírita brasileiro, e qualquer que seja a crença, é tudo pitoniza. É negócio, como que é? Consulta aos oráculos. Porque, na verdade, o grande trabalho que tem que ser feito é a melhoria da qualidade dos grupos mediúnicos. Aí sim, aí eu acredito que realmente voltaríamos a ter um movimento espírita com espíritos de aprendizagem. Mas enquanto os grupos mediúnicos forem fracos, forem tipo assim, para receber mensagem de sofredor e qualquer coisa que o cara acha que está sentindo é o que é o espírito, então não está funcionando. Esse é o problema. Não, porque ele coloca aqui anteriormente que o que interessa é a qualidade das comunicações. Das comunicações. Se um grupo está preocupado com o nome do fulano, é porque eles estão preocupados mais
E se o nome é um nome respeitável, não estão preocupados com a qualidade da informação. Tanto que se chegar um espírito lá e se disser Jesus Cristo, mas falar um monte de absurdo, todo mundo vai, mensagem de Jesus Cristo. Vai, senador. 258. Recusando-se a responder perguntas pueris e absurdas que não lhes fariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis de sua identidade. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressões que lhes eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las, ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam provir da natureza das comunicações. Ver o caso relatado no número 70. Mas foi aquilo que eu acabei falando aí, né? O espírito não vai chegando dando, já sou eu, tal. É nessas comunicações contínuas que você vai criando simpatia, você vai analisando melhor as mensagens, que ele vai dar essas provas espontaneamente. E, Babu, botando uma experiência pessoal correta aqui, tem uns amigos que vão a São Paulo, lá tem um centro bom, correto, pelo que eu já vi da mensagem que veio, de mensagens, digamos assim, de antigos familiares e tal. Aí a pessoa falou, João, você que é um grande amigo, eu quero que você avalie essa mensagem aqui, que diz que é da minha avó. Peguei, fui lá, tal, conversei, falei, posso? Falei, pode. A mensagem era perfeita, cara. Eu não conhecia a pessoa, não sei quem é, mas é uma mensagem que dizia assim, para de procurar mensagem, você já sabe, você já tem conhecimento espírita, você tem que procurar evolução, mas só dando mais uma dura com assertividade, não é botando para baixo. Aí ela falou assim, a pessoa falou assim, mas Jorge, mas a minha avó nunca foi tão dura. Eu falei, filha, a sua avó está te dizendo, se é que é ela, você não tem que perder tempo com isso, você tem que procurar evoluir. Ela já está desencarnada, a visão que ela tem é diferente. Olha o que esse espírito aqui pode ser da sua avó, ou pode ser de um amigo seu lá de cima. Não se preocupa com coisas que não são referentes à sua evolução. Eu falei assim, querida, se eu fosse você, eu pegava essa mensagem, colocava na parede e lia todos os dias, não precisava de mais nada. Mas ela estava achando que a avó ia escrever assim, minha netinha querida, eu sei o quanto você sofre nessa vida. Não, mentira, só deu dura. Para de procurar coisas que não são da sua. Pare de procurar sofrimentos que inúteis na sua vida. Busque qualidade de vida através da reformulação dos seus conceitos. Só dura, cara. Eu falei, isso é uma mensagem. Mas ela queria receber essa coisa da boa assim. Eu também dessa mensagem, Jorge. Só dando. Eu achei ótima. Só dura, só anel, tal. Eu acho meio. Não, mas o que você queria? Meu netinho babu. Mas os espíritos, realmente, quando se preocupa e tem o Jar, ele não vai ficar dando, ele vai falar de um modo suave, de uma conversa tranquila, tipo assim, suave foi, babu, mas foi afetivo, não foi aquela coisa babosenta. Não, porque esse tipo de mensagem, Jorginho, eu fui muito num lugar que, eu não vou falar em São José, vou falar aqui em São José, mas não vou falar o local, né, porque tinha um grupo de canto lá, né, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que eu estou falando, que tinha praticamente todos final de mês lá, e o que chegava desse tipo de mensagem, nesse teor que você está falando, chegava toda hora lá,
Ó, você não tem que se preocupar comigo, você tem que se preocupar com você na Terra, você tem que se preocupar em ser uma pessoa melhor. Tá ligado? Cara, cansei de ver que eu ficava lá das 9 até 5 horas da tarde, ouvia todas as cartas psicografadas. Isso aí é umas 3 durante no mínimo, tá ligado? Por isso que eu falo assim, desconfie, porque espírito, principalmente quando a gente vai ver a revista Espírito, quando o espírito é familiar, ele vai saber conversar com a pessoa como numa conversa amistosa, que tipo assim, ó, o senador chama para conversar, para falar alguma coisa. Eu não vou ficar dando esporro no senador. Ô, senador, presta atenção, César Ruela, presta atenção. Eu vou, é aquela conversa, ô, senador, tal, legal que você tem esse tipo de preocupação. Mas ver também, esse, é uma conversa normal. Ninguém vai ficar, ô, presta atenção aí, procura ser melhor. Então você tem que ter esse tato. Porque eu falei assim, cara, esses tipos de mensagens, na vez que eu acompanhava lá, pipocava. Pipocava isso aí, uns outros tipos lá, que era a coisa mais linda do mundo. Fale, senador. Pô, eu não conheço nem a menina, nem a avó dela, então não dá para avaliar, né? Só quando você, como ele coloca aqui, só quando é a pessoa da sua época, que você conheceu quando vivo, é que você sabe distinguir o linguajar, se é mesmo da pessoa ou não. E nesse tipo de carta, que nem Kardec, o cara está colocando aqui, o espírito não vai se aparecer. Porque assim, ó, no tempo de Kardec, as comunicações eram em cabo, você sabia, durante o decorrer do tempo, você ia perceber que aquele espírito estava falando era seu parente mesmo. Uma carta psicografada você não vai perceber, ele não vai chegando dando identidade, ainda mais para quem a gente sabe, que a simpatia, o espírito se desenvolver com o médico, um médico é mais dado a um tipo de comunicação, outro é outro, tá ligado? Você não tem isso no negócio, você não tem isso. Então o espírito ali, por mais que seja um espírito possa ser familiar o negócio, não vai conseguir ter uma máquina, porque não tem. Kardec vai falar, só a gente relembrar, assim, ó, até entrar uma simpatia boa ali entre o espírito e o simpatia assim de conseguir escrever sem trava, sem tudo, é com o tempo. E carta psicografada você não tem esse tempo, você tem um. É que esse tipo de mensagem, de cartas consoladoras de familiares, o médico tem que ser muito bom, muito sério, porque você trazer várias comunicações diferentes, de espíritos diferentes, para pessoas diferentes, você tem que ser realmente um instrumento muito, muito fino, porque nessa carta, nessa mensagem, tinha muitos detalhes que ela mesma assumia. Poxa, a minha avó tinha esse tipo de palavra que eu usava, quer dizer, entendeu? Agora, o grande problema é que ela esperava, e é o que faz a maioria hoje, achar que toda mensagem vai ser mansa, sabe? Tipo assim, docinha. Pode pegar para você um exemplo clássico, está na receptiva a mensagem. Tá na Revista Espírita de 1860. Vai trazer em janeiro, que é a primeira, vão trazer várias mensagens, conselhos de família. Era um pai que tinha desencarnado e que a família, e o filho, a esposa e tudo mais, praticava evocações, né? Kardec vai começar a falar, para certo, nossos leitores se lembram de um artigo publicado, na verdade começa antes, uma família espírita, as comunicações seguintes são muito parecidas com aquela, vai ver o teor, que é totalmente diferente dessas cartas consoladoras. Como que o espírito vai falar para o filho, ó, segue o rumo, segue a sua vida, não dando uma dúvida, como se fosse uma. Tem na revista Espírita, é de 659, acho que é de novembro de 59, e é essa aí que eu falei, é 60, janeiro de 60, e acho que depois tem março também. Vamos lá? Vai lá. 259.
Um meio, às vezes, empregado com sucesso para confirmar a identidade quando o Espírito se comunica é suspeito. Consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que ele realmente é aquele que diz ser. Ocorre muitas vezes que aquele que está usurpando o nome recua diante de um sacrilégio e depois de ter começado a escrever, afirma em nome de, para e traça com cólera, rabisco sem sentido ou quebra o lápis. Se é um pouco mais hipócrita, esquiva-se da questão com uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, eu lhes asseguro que digo a verdade, ou ainda, eu atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos fala. Mas há os que não são tão escrupulosos e que juram por tudo que se pede. Um desses tinha se comunicado com o médium dizendo ser Deus. E o médium, muito honrado com tão alta deferência, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, o Espírito não ousou sustentar sua impostura e disse, não sou Deus, mas sou seu filho. Então, você é Jesus? Não é provável, pois Jesus é elevado demais para empregar artimanha. Ouse, então, afirmar em nome de Deus que é o Cristo. Eu não disse que sou Jesus, eu disse que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Daí se deve concluir que a recusa de um espírito em confirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome por ele tomado é uma impostura, já que sua confirmação é apenas uma presunção e não uma prova segura. Só para você, a nuance de Kardec, aí assim, ó, fala em nome de Deus, aí o espírito, ó, mas eu atesto em nome de Deus, ó as nuances que você pega as coisas. Olha a delicadeza. Se o espírito hoje fosse estar Gente, do modo que tem cara safado dizendo que jurei em nome de Deus. Pô, até... Isso aqui, ó, eu atesto em nome de Deus que eu sou o espírito mesmo que eu falo. Isso aqui no meio espírito ia cair, ó, como uma luva, ó, tá vendo? Kardec já vai falar assim, ó, presta atenção nisso aí, ó. Qual seria a sutileza Não, você tem que prestar nas esse coisas. tipo de espírito aqui, ele é um sofista de primeira. Cara, eu não falei que eu sou o Cristo, falei que eu sou irmão dele. Você pensa bem. Mas hoje em dia, esse monte de espírito safado que foi desencarnado faz pouco tempo aí, que jura em nome de Deus, fala em nome da Bíblia, o cara, se você me perguntar, você é Jesus, o cara fala que é. É em nome de Deus que você assuma, porque o cara mente aqui, vai mentir lá. Isso aqui não tem nem jeito de você se enganar. Agora, o médio aqui, tudo bem, século XIX, meio ignorantão, mas o cara acreditar que Deus escreveu essa mensagem, 1-0, né, meu filho? Ô Jorge, eu não vejo nada diferente de Deus do que essas bobagens que tá nos livros mediúnicos aí, que tá aqui no Brasil, que fazem sucesso. Que o cara escreve lá um monte de besteira e fica aceitando. É a mesma coisa. Tipo assim, e a gente vê, você deu exemplo, as pessoas falam, mas a gente percebe. Mano, o que tem de líder religioso enganando todo mundo até hoje, se engana no movimento espírita, mano. Só vê aí os adoradores de médios aí, médios. Então, o adorador de médios é um problema. Não é uma coisa exclusivista no meio que a gente chama aí dessa religião de espiritismo aí. Você tem isso, os caras são cegos a esse ponto. Então, se tem até mesmo entre espírita hoje que acredita que Deus apareceu para Moisés e ditou os 10 mandamentos. Você não tá diferente dessa época, cara. Espírito inferior, infelizmente, ignorante, é em qualquer época, Dudu. Você tá no prova de planeta de expiação e faz tempo, e vai continuar um bom tempo assim ainda. Eita, nós, viu? Estamos lascados. 260. Sou eu. Não foi você que acabou de ler, Jorge? Não. Como não, Jorge? Como não, Jorge? Pô, tá loucão? Você acabou de ler o 259, meu filho.
Para mim era você que tinha lido, cara. Ó, peraí, eu tenho que tirar o gato do meu pé aqui, que ele encarnou no meu pé, o pretinho sem vergonha. Olha isso aí, isso é preocupante já. O Alzheimer está aqui perto já, o senador. O que você acha? Eu acho que é bom começar a tomar umas tarja preta aí, viu? Isso! O cara acabou de ler, sou eu, agora ele tá louco? Ai, tirei ele do meu pé. Então lê aí, Babu. 260. Pode-se também incluir entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura. Mas, além de não ser dado a todos os médicos obter esse resultado, nem sempre isso representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Portanto, há somente uma presunção de identidade, que não adquire valor senão pela circunstância que acompanha. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais, que alguns consideram como talismã inimitáveis por espíritos mentirosos. Para esses que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum sinal material pode lhe oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Ou seja, o pessoal que fica gabando por, é uma assinatura igual, que eu já vi também naquelas cartas consoladoras aí. Olha aí que Kardec vai falar. Assim, não é só porque tem lá. O que tem aqui tem do lado de lá. O que tem sim. vendendo bilhete aqui, premiado aqui, estão vendendo bilhete premiado lá também. Com certeza. Eu conheci uma pessoa que assinava pelos 3 irmãos igualzinho. Eu mesmo na outra, que risco, cara. Que na outra firma, eu trabalhava com um supervisor lá, que eu falsificava a assinatura dele. Quando ele não estava, ele fazia uma assina aí, pode assinar para mim. Fazia, até hoje eu tenho a assinatura dele, que é uma assinatura simples até, né? Eu fazia. Agora, Claudinho, por favor, na hora que você editar o texto, você apague isso. Porque o cara está afirmando que o cara falsificava a assinatura do supervisor. Pelo amor de Deus. Meu irmão, nós conhecemos o seu caráter, Babu. Mas se isso cair na boca do povo, vai ser um problema. Fala para ele, o senador, o que nós somos? Espírito de terceira ordem. Eu não tenho aquele 0,00. Babu, nós não estamos nessa fase, cara. Não se subestime tanto, meu irmão. Você está ganhando confete. Babu, você pensa bem, o fato de a gente já estar aqui numa quarta-feira, em vez de estar vendo o YouTube, vendo o filminho, e o Claudinho vendo a sua Folha de São Paulo, um jornal de esquerda, a gente está mais no 0,1, meu irmão. Estamos subindo, a gente já está escolhendo coisa boa. Vai, senador. A gente pode ler isso aqui e terminar por aqui, porque aí já deu nossa 1 horinha básica, pelo menos aí. 261. Certamente se dirá que, se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome de Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo. Mas, quando se estuda o texto sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha.
É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Vou deixar para o senador comentar isso só. Porque minha tecla está afundada, tanto eu apertar essa tecla. Não, né? É aquele negócio, né? Coloca bem claro aqui, né? A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como o vício jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Então é aquilo que já foi repetido diversas vezes. O médium ele tem que ler a mensagem que ele recebeu e entender aquilo que está escrito para perceber a verdade e a falsidade. Não é os outros que tem que fazer isso. Porque tá aí, tem livros mediúnicos aí falando cada absurdo. Só basta ver que assim, ó. Só ver o estilo aqui, Joana de Anjos, Joana de Cusa, Joana não sei da onde, só nome venerado. Emmanuel, sei que era, é tudo números, né? Quem que era o negócio aí? João Batista, o Evangelista, Platão, Kardec. Olha o absurdo, cara. Tem que estar muito fascinado para ficar acreditando nesse um monte. E aí, principalmente a Joana de Cusa, que é só Joana, umas 3 encarnações é só Joana. Joana de Cusa, Joana de Anjos, Joana não sei da onde. E é tudo, ó, topzera. Não, o maior absurdo é eu escutar falando esse dos filósofos que Sócrates foi Elias, depois foi João Batista, pelo amor de Deus. É uns pina muito. Tem que ser muito fascinado para ficar acreditando nessas coisas. Quem escreveu uma mercadoria dessa, acho que deve ter quando foi gerado, deve ter invertido. O intestino tá aqui na cabeça. Porque não é possível tanta mercadoria assim. Sem falar outros filósofos aí. Que reencarnou não sei quem, reencarnou em João Evangelista, pelo amor de Deus. Isso aí nem A única coisa que eu ouvi de João Evangelista é que João Evangelista, numa encarnação anterior, ele era o profeta Samuel. Não, se eu não me engano, acho que Platão foi João Evangelista. O João, o discípulo de Jesus, pelo amor de Deus, fala sério. E aqui nesse texto ele deixou o que tem de espírito. A pessoa é muito esperta. Pensa bem, é possível que um espírito como Platão tivesse continuado na sua evolução positiva, pudesse ter vindo como João Evangelista, um outro tipo de algo? Podia. Mas, e se não foi? João Evangelista perde por não ter sido Platão, Platão perde por, sabe? Não tem. É a mesma coisa que ficam insistindo nessa que o Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Para pensar, são duas personalidades completamente diferentes, diametralmente opostos. Não pode ser a mesma pessoa. Kardec desaprendeu tudo. Mas não é. Porque dá a impressão que eles se preocupam, quando ficam com essa preocupação de colocar que é o espírito evoluído, que reencarnou também evoluído, e de dar consistência. Não precisa, porque Kardec, sendo Chico ou não sendo Chico, cada um tem sua experiência, ninguém ganha ou perde alguma coisa. Mas no movimento espírita tem essa preocupação, cara. O espírito, nossa, o movimento sempre busca. Claudinho deve ter vivenciado isso, não sei o Babu. Aquela discussão que era de gente não se conformar e perder a amizade se o espiritismo é religião, o espiritismo não é religião. Ficava perdendo tempo com isso, um tempo importante. Aí depois vem o quê? O corpo fluídico de Jesus. Puta, a gente se matava por discussões homéricas.
Perderam tempo de estudar a doutrina. Aí depois, a última discussão importante agora, movimento, é se o Chico era ou não era Kardec. Aí se explica por causa dessa religião, e é o que Kardec coloca aqui. O espírito, para passar essas ideias bizarras aí, e outros que estão no movimento espírita brasileiro, se usa das coisas. Amar como Jesus amou, praticar a caridade. Aí vai passando essas ideias furadas aí, e que está no meio espírita dessa religião. Quer exemplo mais prático que isso? Olha o tanto de absurdo que está nesse romance mediúnico, e que é aceito por quê? Ah, porque ele tem que amar o próximo. Oh, ele sofreu no negócio. É tudo isso aí, pessoal. Quando você lê esses romances, você olha, caraca, mano, realmente não tem. Tá difícil, tá. Vamos embora. Complicado.